Boa noite, sejam todos bem-vindos à Faculdade Brasileira de Tributação. Meu nome é Michele Riva, sou coordenadora executiva da Plataforma de Conhecimento em Tributação, Gestão e Administração Pública, e é uma grande satisfação receber vocês nesta live inaugural. A FBT já formou mais de 20 mil alunos em todo o país, entre servidores públicos, advogados, contadores e gestores. A plataforma que estamos inaugurando é um fruto de uma parceria entre a FBT, a Fonafat e a Inova Gestão, criada para preparar e atualizar servidores públicos e profissionais ligados ao setor público por meio de conteúdos qualificados e debates com grandes especialistas. Para abrir nessa jornada, temos a honra de receber Carlos Cardoso Filho, integrante do Fisco Municipal de Pojuca, Pernambuco, engenheiro civil pela Unicap, bacharel em Direito pela UFPE, pós-graduado em Direito Administrativo, professor de Direito Tributário da Faculdade Brasileira de Tributação, fundador da Aperfisco e o atual diretor da Defesa Funcional do Fonafat, com atuação na organização e fortalecimento dos fiscos municipais em diversos estados do país. Também nos acompanha Marília Lins, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com ampla experiência em gestão estratégica no setor público, atuou no governo do estado de Pernambuco como gerente-geral de articulação, superintendente da Cefaz, secretária executiva de pessoal, presidente do Instituto de Recursos Humanos, presidente do Conselho Deliberativo da Previdência Estadual e secretária de Estado de Administração. Atualmente, é secretária de Finanças de Garanhuns, Pernambuco, e fundadora da Rede Nova Gestão, atuando diretamente na disseminação e implementação da reforma tributária nos municípios. O tema de nossa live inaugural é a reforma tributária como oportunidade para a inovação da gestão pública. Muito obrigada pela presença de todos. É um enorme prazer ter vocês todos aqui. Temos certeza que esse momento será enriquecedor. E agora eu quero convidar Carlos Cardoso Filho e Marília Lins para iniciarmos essa importante conversa. Fiquem à vontade, podem colocar as dúvidas, perguntas. Queremos que esse momento seja muito interativo, porque com essa interação há crescimento, né? Estamos todos em busca de conhecimentos. Então, fiquem à vontade, tenho certeza que será um momento bem enriquecedor. Por favor, Carlos Cardoso e professora Maria Lins, à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Carlos, meu amigo e admirado profissional, não é, militante das questões fiscais no Brasil. Eu tenho um prazer muito grande em fazer parte desse momento com vocês. A gente fez uma prévia muito rápida, não é, para oportunizar que temas importantes eles sejam colocados, eles sejam divididos, debatidos aqui, e que a gente apresente, na verdade, o propósito dessa plataforma. Talvez eu inicio falando um pouco da plataforma, deixando um gancho para o Carlos falar um pouco mais sobre os desafios da reforma. Então, a plataforma, como a Michele falou, é uma plataforma de conhecimento em tributação, gestão e administração pública, criada através de uma parceria entre a Faculdade Brasileira de Tributação, não é, que nos recebe eletronicamente num ambiente virtual agora, o Centro Brasileiro de Governança, Integridade e Inovação, o Inova Gestão, do qual eu tenho a honra de ser fundadora e membro,
e o Fórum Nacional pelo Fortalecimento das Administrações Tributárias do Interior, FONAFAT, recentemente criado para impulsionar, fortalecer as carreiras fiscais no Brasil como vetores, não é, essas carreiras de desenvolvimento da política pública nacional. E tudo isso, o Radar Público, como a gente tem chamado essa plataforma, tem o objetivo de disponibilizar conteúdos que apoiem o debate, como a gente está iniciando a fazer agora, a construção e a disseminação de soluções inovadoras, transparentes e sustentáveis nessas áreas de atuação, de forma muito colaborativa, conectada e bastante criativa. A plataforma Radar Público está a serviço de todas e todos, sejam servidores, gestores, órgãos e poderes, entidades do terceiro setor, organizações de iniciativa privada, profissionais liberais, docentes, estudantes e todos que se interessem pelo desenvolvimento verdadeiro do Brasil e a sua capacidade de ampliar e implementar políticas públicas que sejam sustentáveis e responsáveis em todas as dimensões. A partir de hoje, serão realizadas, e vocês vão poder acessar, não é, diversas lives, diversos cursos de média e curta duração, todos certificados, é importante dizer, pela Faculdade Brasileira de Tributação, a única instituição no país autorizada a funcionar nesse nicho de conhecimento bastante específico. Também teremos aulas ao vivo e gravadas, oferecidos também programas de mentoria técnica, que é uma inovação, é a troca do saber, a troca de conhecimento, a troca de práticas exitosas. Disponibilizados também artigos e muito material produzido a partir de uma disponibilização numa vasta biblioteca virtual, além de um ambiente de network para quem participar, que vai ser extremamente, já é qualificado, é o que estamos fazendo aqui também agora, não é, através de uma comunidade ativa, com muitos professores, técnicos e gestores reconhecidos nacionalmente e no mundo, nas áreas de tributação, gestão e administração pública. A plataforma, como vocês já têm experimentado a partir do exercício da inscrição, não é, para esse evento de hoje, ela pode ser facilmente acessada pela página da UFBT, minha.fbtedu, tudo junto, .com.br, e depois disponibilizado essa página para vocês amplamente. A plataforma Radar Público, ela chega num momento bem importante e desafiador para todos nós. Quando cada um que está aqui presente, hoje a gente deve ter em torno de 200 pessoas participando desse momento importante de lançamento do Radar Público, cada um de nós precisa adotar medidas imediatas e muito urgentes para a adequação das nossas organizações, sejam públicas ou privadas, às profundas mudanças trazidas pela reforma tributária. A reforma, ela é uma realidade, já iniciou, né? Ela exige estudos profundos sobre os seus efeitos, um planejamento robusto para a sua implementação e a administração dos seus impactos que alcançam, não se enganem, todas as esferas de poder e os setores produtivos da economia no Brasil em sua integralidade. Bom, com mais de 25 anos vivenciando intensamente os desafios da gestão pública em diversos momentos da história recente do Brasil, eu tenho convicção de que a reforma é um enorme desafio para todos nós, né? Todos e todas. Mas eu também tenho certeza de que as situações desafiadoras, assim como a reforma tributária, podem ser grandes chances preciosas
para a gente avançar em pautas emblemáticas nos nossos campos de atuação. Então, a gente pode dizer, não é, fazendo uma avaliação desse arcabouço legislativo, normativo e de debates que estão realmente aquecendo o Brasil sobre a reforma tributária e nos provocando, e é importante que isso aconteça de forma colaborativa e muito democrática, a gente já consegue visualizar alguns temas bem importantes que servem de nichos, de oportunidades de inovação por meio da reforma tributária. Eu, aqui, rapidamente, elencaria pelo menos 4. Né? A transformação digital verdadeira, e não só a transposição de papel em processos eletrônicos, transformação digital profunda, de verdade, com mudança de processos, com mudança de cultura organizacional, sobretudo nos estados e municípios. Essa é uma agenda que precisa estar diariamente sendo provocada, impulsionada e trabalhada nas organizações públicas. E nós somos responsáveis por isso, quem fazemos o setor público. Segunda temática importante de grande oportunidade de inovação, eu considero que é o desenvolvimento territorial, não é? No sentido de que se altera com a reforma tributária o princípio de origem para destino, os centros urbanos e seus entornos precisam reconhecer suas vocações econômicas, criar ambientes realmente mais competitivos e atrativos e sustentáveis. Quem faz parte de administrações municipais deve estar passando por algumas angústias sobre algumas temáticas, algumas muitas. Uma delas, os repasses de FPM, por exemplo. Né? A gente tem observado um decréscimo, não é, desses repasses para municípios, e isso nos faz reconhecer que os municípios eles são a célula talvez mais importante desse país. E por isso a gente precisa trabalhar bem o município, criar qualificação, ter profissionais muito bem capacitados e população muito bem esclarecida para que a gente inove, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva e implemente cada vez mais políticas públicas importantes, com sustentabilidade e com responsabilidade. Outra temática de grande potencial de projetos e programas e ações inovadoras é a conformidade e a inteligência de dados. A partir de agora, e não é no futuro, já começou esse tempo, a gente vai precisar trocar informação, integrar sistemas, compartilhar dados, sim. Secretarias de Fazenda estaduais precisam apoiar os municípios precisam provocar as secretarias de Fazenda dos seus estados como um primeiro passo, porque a reforma ela acaba com essas barreiras, com essas fronteiras, não é? Então, conformidade e inteligência de dados é uma temática muito importante, muito significativa para criar ambientes de inovação, sim, projetos inovadores e de construção coletiva. Por fim, eu colocaria um desafio, e por que eu coloco essa temática como também uma temática bastante expressiva em termos de ambiente e de inovação, porque ela faz parte, ordinariamente, da vida diária das nossas instituições públicas, e não só municipais, em todas as esferas de poder. Compras corporativas. A gente vai ter, a partir de agora, algumas lives, aulas e alguns encontros e conteúdos também inseridos na plataforma que falam de compras corporativas,
porque a reforma também traz inovações nesse sentido e nessa temática. É uma oportunidade de rever processos e não só legislação, a legislação está posta. É rever a forma de trabalhar com mais agilidade, com mais eficiência, com mais economia e mais entregas, não é? Para agilizar processos, otimizar recursos e tratar realmente, guardar a segurança jurídica para quem faz a gestão dessa temática. Então, com essas provocações, não é? Eu me despeço e posso voltar já já, convidando o meu amigo e admirado, realmente, como eu disse no começo, o profissional Carlos Cardoso, para continuar essa live de lançamento da plataforma Radar Público, falando um pouco mais das oportunidades de inovação da reforma tributária e de como a plataforma Radar Público vai impulsionar, acreditem, essas iniciativas inovadoras tão importantes para o desenvolvimento e o fortalecimento da economia nossa, do Brasil e a nossa administração pública. Muito obrigada. Bem, então, seguindo aqui, depois da nossa amiga e secretária Marília ter introduzido, cumprimentar a todos que estão aqui agora, né, online, assistindo. Então, para esses, boa noite. Mas tem uns que vão assistir de manhã, outros vão assistir na madrugada, né? Então, boa madrugada, boa noite, bom dia. A hora que vocês forem assistir depois aí, se sintam em casa nessa plataforma. A secretária já falou bastante do objetivo da plataforma e do alcance que ela terá, e falou também da reforma tributária que deu uma sacudida, né? Deu uma mexida no Brasil, não apenas no setor público, mas também no setor privado. Hoje, quem aprender rapidamente a precificar, porque com a tributação agora sendo com o novo IVA, né, o IBS mais a CBS, ele sendo não cumulativo, e essa não cumulatividade sendo plena, a chance de quem aprender a precificar, a utilizar bem essa não cumulatividade, vai ser muito maior, vai conquistar muito mais mercado. Dentre outras chances aí, dentre outras oportunidades que a reforma trouxe. Ela falou, assim, basicamente, que vai dar uma mexida grande. Eu vou somente dar mais uns pontos, porque no setor público, por exemplo, né? Aí no seu município, a gente tem o nosso fórum, o FONAFAT, ele atende aos municípios do interior do Brasil, e ele completou no dia 8 agora, 4 meses, e no dia 5 ele completou o seu 100º atendimento. Então já foram 100 municípios, viu, Marília, atendidos em menos de 4 meses, né? E um atendimento em vários sentidos, né? Foram ofícios, projetos de lei, petições de amicus curiae, porque tinha às vezes problema para resolver na justiça, foram reuniões presenciais e online. Bom, são muitas as demandas e a gente atendeu 100 desses municípios. E o nosso foco aqui, no que diz respeito à questão pública, né? O que a reforma mexeu não foi brincadeira. Vocês terem uma ideia, e o convite para hoje aqui é a oportunidade, né? O que foi que a reforma trouxe como oportunidade para inovação na gestão, e aí coincide com o nome Nova Gestão, que é muito bom até que coincida, que é o trabalho que vem sendo feito pela nossa amiga e secretária Marília. Aliás, Marília é secretária hoje do município de Garanhuns, município exemplo em Pernambuco, já foi premiado pela nossa APFisco por 2 vezes, vai se sair muito bem na reforma tributária, por razões simples, já vem sendo preparado para isso, já arrecada bem de 19 para cá, então aquela média que vai ser feita já vai ajudar Garanhuns, e teve a sorte de ter uma pessoa como Marília, que tem visão, e de ter o prefeito, que também tem visão, sempre leva muito a sério todo esse tema, e tinha banco de reserva, né? Então é um município que tinha concursados para serem nomeados e foram. Então, assim, é um município que botou gente nova, com gás todo, no finalzinho aí do segundo tempo, que é esse ano de 26, que é para arrecadar melhor ainda o ISS. Eu queria falar assim, lembrar só a vocês como essa reforma deu uma sacudida e trouxe realmente inovações em muitas áreas. Na tributação, lógico, um tributo novo, né? Um tributo novo que junta, então, amplo, que apenas, há quem diga, mas junta, no caso do IBS, né? Ele junta o ISS com o ICMS, não, é muito mais que isso. Quando ele vai lá e retira da gente a necessidade de olhar uma lista de serviços, né? Está distrita uma lista de serviços, já amplia muito, e quando ele vai lá no ICMS e diz que não é mais circulação de mercadoria, porque para ser circulação tem que passar da mão de um para o outro, e para ser mercadoria tem que ser alguma coisa que está ali apta a circular.
quando ele troca tudo isso por operações com bens e serviços, ficou muito mais amplo. Então, é um imposto muito mais amplo, traz a não cumulatividade plena, e essa não cumulatividade plena ela é difícil de se conseguir, precisava, então, ter uma instância de gestão, que é o caso do comitê gestor, para dar condição de fazer todo esse jogo de débito e crédito, e, no final, o Brasil experimentar, assim, enfim, né, uma tributação não cumulativa. E também traz uma coisa novíssima, que é um grande desafio para todos nós, que é a gestão compartilhada desse novo IBS. Então, os estados, os municípios, e o Distrito Federal também, vão trabalhar de forma compartilhada. Então, isso vai exigir muito dos estados que já têm um nível de estrutura melhor faz tempo, né? E os municípios que ainda estão construindo esse nível de estrutura vão ter que conviver, e não tem muito tempo para isso, numa tributação que vai ser feita de maneira compartilhada. Isso também é um grande desafio. Vai mexer em várias secretarias dos municípios brasileiros, por exemplo, obras. A obra já está no jogo. Vamos precisar fazer um cadastro aí imobiliário brasileiro, né, o CIB, e isso tem prazo. E para fazer vai precisar muito contar com o pessoal de obras. Desenvolvimento econômico, já falou aqui a secretária Marília, mas vai ser muito importante que o município ele vá, e a reforma traz um período de 50 anos, né, para fazer a transição, para que os entes federativos que vão perder um pouco com a reforma não percam tanto, aqueles que percam muito também não percam tão rapidamente, e aqueles que ganhem possam ganhar de forma gradual. Esse período, então, é de 50 anos, e nesses 50 anos, eu tenho dito sempre isso, não é para a administração pública esperar contar o 50º ano e começar a perder, não. Ela tem que trabalhar nesses 50 anos, tem que começar logo agora, para que a sua economia, os arranjos econômicos, né, eles busquem essa tributação, busquem ganhar com essa nova tributação, e gerando emprego, oportunidade, que a reforma tem esse olhar também. Tem um ponto importantíssimo na questão do desenvolvimento econômico, que é o cuidado que tem que se ter com aquele que é optante do Simples Nacional. O Simples Nacional, em regra, não gera o crédito, né, do IBS e da CBS, mas vai poder trabalhar no híbrido e vai ter que ter a orientação do município para poder escolher certo. Se escolher errado, pode ficar fora do mercado, porque num sistema de não cumulatividade plena, dificilmente uma empresa vai querer contratar ou consumir, né, ou comprar produto, ou até tomar serviço daquele que não gera crédito. Ele não vai fazer isso por amor simplesmente ao sistema do Simples Nacional. Então, essa escolha é muito importante que o município ajude. Então, desenvolvimento econômico, ou então Secretaria de Indústria e Comércio, seja como chama no seu município, precisa participar da reforma. Educação também. A gente sabe que agora a participação, né, no produto arrecadado do IBS, que é do Estado, ele vai ser distribuído aos municípios também, porque o município vai ter o seu IBS próprio, mas vai ter também um repasse que vem do Estado. E esse repasse, né, que hoje acontece com o ICMS, de maneira que 65% hoje dessa conta feita com base no valor adicionado fiscal, no VAF. Então, são as mercadorias e os serviços prestados naquele município que fazem esse índice crescer. 65% do índice hoje é assim. Amanhã não será. No IBS, 80% é com base na população. A população é um índice duro, né, estanque, medido a cada 10 anos. Quando o IBGE mede certo, dá certo. Quando não mede, dá muita confusão. E isso não se pode mexer. Sobrando apenas para os municípios cuidarem de duas áreas, educação e saúde. Porque 80% já é população, mas saúde não, educação e meio ambiente. Educação representa 10% desses 20%, ou seja, representa metade do esforço municipal, e aí cada estado vai fazer a sua norma, dizendo como é que vai ser o avanço na educação. Às vezes é o índice ali de aprovações, a nota média dos alunos, a quantidade de alunos que estavam fora do sistema, que foram agregados ao sistema. Bom, cada lugar vai ter a sua regra, cada estado, e os municípios precisam trabalhar, porque qualquer valor aí que melhore nesses 10% vai ser muito importante. E 5% para o meio ambiente. Então, ela traz também o meio ambiente para dentro da questão tributária, traz a contabilidade, lógico, pública, porque vai precisar, já precisa agora. Esses dados, né, da Receita, por exemplo, que estão lá no Siconf, que vão fazer a média de 19 até 26, vão ser tirados do Siconf. Então, se tiver alguma inconsistência lá, é hora da contabilidade municipal começar a olhar e mostrar, olha, aqui está errado. E sempre tudo isso que eu estou falando aqui tem o fisco no papel central, porque a reforma é tributária, não é por outro motivo. Então, essa zona de convergência de intenções, interesses e preocupações tem que ter ali o fisco no papel central, junto com a secretaria, onde o fisco está ali funcionando. Pode ser finanças, fazenda, tributação, arrecadação, cada lugar tem o seu nome, mas é preciso que a secretaria e o fisco trabalhem como centro irradiador desse conhecimento e de cobrar essas medidas, porque senão não funciona.
A questão também da tecnologia da informação, ou seja, no município vai ser muito importante, aquele que não tem ainda, vai precisar procurar ter um bom um quadro, né, de pessoas, se não tiver como fazer o concurso imediatamente, contratar pessoas que entendam bem de informática, porque vai ser muito importante, é uma ferramenta, a reforma tributária não roda sem informática, tá? Ela não roda sem informática. Fizeram um sistema que não roda sem informática. Então, é preciso que você tenha a sua informática própria para poder selecionar dados, trabalhar e poder agir com estratégia para poder ganhar diante da reforma. A questão jurídica também dá uma sacudida grande, não só pela reforma em si, mas pela legislação, né? Não só pela emenda constitucional 132, mas pela legislação que vem depois dela, né? Regulamentando a reforma. E depois tem até uma lei que vou tratar daqui a pouco aqui com vocês, que é uma grande novidade, pouca gente teve tempo de ler. É tanta coisa acontecendo, né? Nesse ambiente de mudança, que tem uma lei que eu vou hoje aqui trazer para vocês algumas coisas dela, que também mexe com tudo isso e também com a área jurídica. E a questão também da assistência social. Repare uma coisa, a gente vai ter na reforma a chance do município, por exemplo, ter ali um retorno, né? Uma devolução do IBS próprio, ou seja, aquilo que é chamado de cashback, né? O município pode ter o seu próprio. A gente sabe que o cadastro geral, né, da União, o cadastro de famílias carentes, ele tem uma série de furos, ele é muito importante, mas ele não consegue fazer com aquela precisão que o município pode fazer. Então, cada município aí pode pensar, a partir de então, em dimensionar melhor essa coisa e oferecer um cashback próprio, melhor até do que aquele que vem já previsto na legislação nacional. Bom, dei um panorama geral aqui dessas mudanças, né? E queria agora entrar com vocês aqui num tema que hoje a gente, para aproveitar logo e trazer conteúdo, e a gente está em reuniões que foram feitas com a FBT, com a Inova e com o Fonafat, prometeu sempre trazer já conteúdo, né? Desde o primeiro momento. E tem uma lei que saiu, que ela está bem fresquinha. E Juan, queria que você colocasse aí, Juan é da técnica da FBT, se puder colocar na tela, Juan, vai ajudar, porque eu trouxe aqui alguns elementos já da primeira lei complementar que trouxe para o Brasil um Código de Defesa do Contribuinte. Se puder, Juan, já pode colocar na tela aqui, meu amigo, para poder fazer aqui os comentários sobre alguns artigos dela. Eu não sei se Juan está aqui na sala, ou Liliana, alguém da técnica aí pode ajudar. Pronto, já estamos aqui na tela. Vejam só. Isso veio no vácuo, tá? No vácuo aí, a reforma tributária trouxe a necessidade, né? Ela trouxe a emenda 132, ela foi uma espinha dorsal, mas toda a musculatura, os órgãos, né? Tudo que funciona na tributação ficou para leis complementares. Então, já tivemos a Lei Complementar 214, que instituiu o IBS e a CBS, tratou também rapidamente de outros tributos, mas o foco é o IBS e a CBS. Depois vem a Lei Complementar 227, que trouxe ali o Comitê Gestor, o funcionamento dele. Logicamente, tocou em outros temas também da tributação sobre o consumo. E veio, sem a gente nem muito perceber, a Lei Complementar 225. Essa trouxe o Código de Defesa do Contribuinte. Era uma coisa antiga, que já se falava no Brasil, né, há muito tempo, e o nome até que assusta, né? Juan, tu precisa colocar na tela, que senão eu não vou conseguir ver, amigo. Aquela lá, onde tem... Isso, obrigado. É uma coisa que já se falava há muito tempo, né? O nome até que é interessante, parece até que o contribuinte está sendo atacado, né, ofendido. Né? Talvez isso venha por conta daquela história do leão, né, secretário? O leão da Receita e tal, e está aí para lhe morder, então vamos fazer um escudo, né, uma defesa para o contribuinte. Não é bem assim, mas o nome é sugestivo. Ele traz, logo ali no seu artigo 1º, estou aqui com vocês na tela, dizendo o seguinte, né? No parágrafo único do artigo 1º diz assim, Juan, vou precisar continuar vendo lá, meu amigo. Senão não... Isso, obrigado. Ele traz ali o seguinte, uma coisa já curiosa de partida, tá? Ele diz assim, que os direitos, as garantias, né, os deveres e os procedimentos previstos já nesta lei complementar são de observância obrigatória, todo o território nacional. E aí ele coloca, sem prejuízo de outros estabelecidos pela legislação tributária. Então, a palavra legislação tributária, deixei em verde aí, ela inclusive, segundo o próprio CTN, no artigo 96, ela é bem ampla, né? Ela fala que são leis, tratados, convenções, decretos, atos complementares, né? Normas complementares, que podem ser atos da autoridade fiscal, podem ser até a prática reiterada, né? das autoridades fiscais. Ou seja, a princípio, a palavra legislação tributária aí, que pode ser tudo isso, vai poder ter o condão, por exemplo, de mexer em direitos, garantias, deveres e procedimentos que podem ser diferentes desta lei. Então, imagine você a situação em que, em dado município, a partir da legislação tributária, que é uma expressão muito ampla, né, que pega uma gama de normas de forma muito ampla,
A partir dela, imagine se alguém ali cria uma obrigação para o contribuinte, né? Cria um dever que pode chocar com o direito que essa lei aqui traz. Então, assim, isso é discussão para muito tempo, só para mostrar a vocês, no comecinho da norma, a gente já tem essa coisa bem interpretativa, que deixa aberto aí uma série de possibilidades. No artigo 3º, ela diz assim, ó, que o fisco, né, a administração tributária deve. Então, agora a gente precisa encarar essa coisa como um dever. E já está valendo, tá, pessoal? Essa lei ela vai estar plenamente em vigor no que diz respeito aos sistemas de cooperação. Nós vamos passar pelo Brasil, no Brasil vai passar por um momento muito bom, onde os atuais refis, né, que às vezes servem apenas para deseducar, são importantes para arrecadar, mas às vezes deseducam mais do que qualquer coisa, e também eles são, muitas vezes, injustos, né, porque eles tratam de maneira igual contribuintes que têm situações diferentes no seu comportamento com as obrigações tributárias. Né? Mas vamos lá. O artigo 3º diz assim, que o fisco deve. Aí eu trouxe alguns incisos, a gente vai trabalhar depois, eu vou ter um compromisso aqui com vocês, aqui, esqueci de dizer, mas nós vamos ter aqui professores, né, renomados. A gente já confirmou 3 deles, o professor Bernard Pi, que foi muito importante, ainda tem sido na reforma tributária. Vamos ter o professor Ives Gandra da Silva Martins, e vamos ter também o professor Ricardo Alexandre, que é conhecido no Brasil todo como tributarista e amigo nosso, procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, também já confirmou presença, e outros mais. Então, eu também vou ter mais um encontro com vocês, tá? Nesse dia a gente vai trabalhar com o cargo, a organização, a estrutura, o funcionamento, os riscos e as possibilidades da reforma, e também mergulhar um pouco mais nessa lei aqui. Mas para hoje, só para a gente cumprir o compromisso de trazer conteúdo para vocês, a gente vai... Veja o que diz o inciso, então, 2 do artigo 3º. Diz que a administração tributária deve, né, não é escolha, reduzir a litigiosidade. Então, aí eu pensei aqui em 2 coisas. Evitar o que complica, né? Então, se você evitar o que complica, inclusive com relação a obrigações acessórias exageradas, com tudo aquilo que pode dificultar o entendimento e gerar o litígio, você deve fazer a partir de então. E também usar modos alternativos de solução. Isso a própria lei, ela diz isso, tá? Não foi eu que pensei nisso. Ela mais adiante vai dizer que modos alternativos poderão ser utilizados. E esses modos alternativos, eles são, por exemplo, negociação, mediação, arbitragem, conciliação. Ela agora pode voltar. Juan, a gente está naquela ainda lá. Eu acho que fui eu que passei aqui, sem querer. Foi. Não, pode voltar ainda mais. Agora. Então, vamos lá. Esses modos de solução de conflito, né, alternativo, terão que ser utilizados também, tá? Para evitar a questão que chegue ao Poder Judiciário. No item 5, fala o seguinte, né, no inciso 5, adequar meios e fins que imponham menor onerosidade aos contribuintes. Então, por exemplo, simplificar tudo que puder ser simplificado, evitando a onerosidade. Trouxe aqui também uma coisa que tem gente que acha que não pode fazer, né? Tem muito servidor que eu até conheço e fala, não, ele tem que trazer autenticado de cartório, isso. Isso aumenta o custo, né, para o contribuinte. Às vezes é um documento que ele precisa entrar lá. E se você é servidor, você tem fé de ofício. E, mais ainda, depois dessa lei número 13.726 de 2018, a autenticação de documento é tranquila, feita pelo servidor. Então, é uma maneira também de você simplificar e impor menos ônus ao contribuinte. O contribuinte chegou lá, o servidor do fisco ele vai fazer a recepção dos documentos e ele mesmo vai atestar vai comprovar, né, a autenticidade ele próprio. Então, são várias maneiras, a gente vai aprofundar na aula específica sobre isso. No item 6, reprimir a evasão, a fraude e a inadimplência fiscais. E aqui, a própria lei também traz, utilizando de modo progressivo os instrumentos que ele dispõe para induzir ao cumprimento das obrigações. E aí são várias ferramentas anteriores à autuação. Então, você tem ali orientação, você tem descontos, você tem parcelamentos, notificações, por fim, autuações. E a lei traz, daqui a pouco a gente vai ver aqui, programas, né, de facilidade. A secretária Marília falou no começo uma palavra que é importantíssima, que é a conformidade fiscal. A lei busca isso, inclusive ela traz programas para isso, que também já podem ser utilizados no município, tá? Aliás, esses estão esperando ainda a vigência que vai se completar agora no dia 8 de abril. Então, daqui a pouquinho, já pode se utilizar também esses mecanismos. No inciso 8, diz assim, indicar
os pressupostos de fato de direito. Esse é muito importante, pessoal. Peço atenção nesse, porque esse aqui vai dar um trabalhinho para o operador aí do fisco, né? Para o servidor integrante do fisco. Diz assim, ó, indicar os pressupostos de fato e de direito que justifiquem seus atos. Então, eu botei aqui circunstâncias concretas que motivem os atos. Seria isso. Hoje, você tem mais liberdade para solicitar do contribuinte, até mesmo fazer ali a intimação para que ele cumpra, né, no prazo X, documentos que às vezes não são aqueles assim típicos da contabilidade nem da escrita fiscal, mas você quer ver aquilo, até porque você acha que aquilo vai lhe dar uma segurança maior no exame. Só que agora não vai poder fazer isso sem indicar quais são, qual é a necessidade disso, por que é que eu estou tentando fazer isso. Então, vamos lá. Você está fiscalizando o estabelecimento e você sabe que se você pega uma informação que às vezes está num livro, num registro que não é nem contábil, nem fiscal, mas que alguém faz aquilo ali uma forma de controle da própria empresa, para solicitar isso, você vai ter que motivar. Então, na hora de motivar, é na hora que vai surgir um conflito, porque você vai dizer assim, olha, estou pedindo isso porque você vai ter que dizer o quê, né? Estou pedindo isso porque eu acho que não há veracidade no que você fez aí de escrita fiscal e contábil, né? Você não vai poder fazer isso. Mas é um momento difícil. Agora vai ficar mais restrito, né, esse espaço de você poder solicitar mais e mais informações. E tem que indicar os pressupostos de fato e de direito. A gente fazia muito, por exemplo, circularizava informações, né, pedia informações de terceiros para ver se era verdade aquilo, e isso vai ficar agora um pouco mais detalhado. Vai ter que ter mais cuidado na hora de fazer isso, tá? Daqui a pouco eu digo por que vai ter que ter mais cuidado. No item 8, diz assim, considerar o grau de cooperação do contribuinte e os fatores que influenciem a capacidade de cumprir regularmente suas obrigações na elaboração e na aplicação da legislação tributária. Repare uma coisa, a cabeça do artigo fala, a administração tributária deve. Então, a administração tributária são os servidores do fisco, né? Então, ali, a secretaria e os servidores do fisco. Muito bem. Na medida em que vem esse dispositivo e diz que, a partir de agora, é preciso que a gente considere o grau de cooperação do contribuinte, tá certo? E que isso vai influenciar no cumprimento de suas obrigações, é preciso que a gente também participe da elaboração da norma. De alguma maneira, daqui a pouco eu trago outro ponto que vai mostrar isso. Essa norma traz, assim, a necessidade de o fisco participar da construção da norma. Porque isso aqui só se pode fazer por norma, repare. Eu não posso diminuir o que é que diz? Considerar o grau de cooperação, o contribuinte cooperou, tá? E fatores que influenciam sua capacidade de pagar regularmente. Isso aí na elaboração e na aplicação da legislação. Então, eu tenho que, na hora da norma, de propor a norma, eu tenho que fazer isso na hora de propor a norma, né? E o último aqui, pessoal, ele fala de... Espera aí, viu? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Obter... Olha aqui, ó. É outro que vai dar... Não é esse, não. Espera aí. Agora. Adaptar as obrigações tributárias aos setores da atividade econômica, de modo a considerar as respectivas características e peculiaridades. Pronto. É nessa hora que vai ter que conversar o fisco, a Secretaria de Finanças, que cuida das finanças, né? Fazenda, tributação, não importa o nome, vai ter que conversar o fisco, essa secretaria, com o pessoal do desenvolvimento econômico, de planejamento, para pensar numa forma de que as obrigações tributárias, né, elas tenham a ver com aquela economia, com aquele arranjo econômico. Então, você vai simplificar de acordo com aquilo que realmente se apresenta ali como arranjo econômico. É também uma coisa nova, tá? No 10, no 20, né? Inciso 20 diz assim, ó, possibilitar o sujeito passivo. Veja que coisa curiosa, viu? E aqui eu vou dizer uma coisa que eu fiz muito na minha vida, tá? Que hoje, diante dessa norma, eu vejo como eu era arcaico, né? Mas eu fiz muito. Olha o que diz aqui, ó. Possibilitar o sujeito passivo autorregularizar o pagamento dos tributos e das obrigações acessórias antes da lavratura do auto-infração. Veja que coisa. Isso aqui quer dizer o seguinte, que antes de ser lavrado o auto-infração, é possível que o contribuinte faça ali a sua autorregularização. E isso é uma coisa que, quando eu comecei a fazer fiscalização, eu corria para dar o termo de início para poder o contribuinte perder ali a denúncia espontânea. Veja que coisa. É outra ótica hoje, né? A gente corria, porque não, correndo lá, dando o termo de início, ele está sob ação fiscal, ele não pode mais fazer denúncia espontânea. Ele agora vai ter que pagar a multa e os juros, lá vai. Veja como a coisa muda totalmente. Agora, é preciso garantir ao contribuinte, até mesmo minutos antes ali da lavratura do auto-infração, que ele possa fazer a autorregulação dele. Isso é muito importante.
E eu me sinto assim muito arcaico no tempo, porque eu fui de uma geração, né, que eu trabalhei com nota de papel. Então, muita gente aqui não vai lembrar o que é isso, não vai nem saber, vai ter que pesquisar depois no Google, né? O que é uma nota calçado, que é um talão paralelo, né? Talão dublê, né? Não tem. Depois que teve aquela ovelha Dolly, aí era talão clone, né? Mas assim, a gente trabalhava com isso. Mudou tudo. Parágrafo 8º diz assim, ó. Interessante esse aqui também, ó. E esse chama muita atenção da gente, ó. A autoridade administrativa, que no exercício de suas funções relacionadas à supervisão ou à aplicação de obrigações previstas nesta lei complementar, agir com dolo, má-fé, abuso ou excesso, ficará sujeita à responsabilidade civil, penal e administrativa cabível na forma da lei. Ou seja, não é brincadeira. A lei vai exigir que você realmente, enquanto fiscal, tome todo um cuidado, dê ao contribuinte todo o direito que ele tem perante a lei, porque senão você pode responder por isso. No artigo 4º, é dito o seguinte, que são direitos do contribuinte ou responsável, nos termos da lei. Olha o inciso primeiro. Receber comunicações e explicações. Agora veja, claras, simples e facilmente compreensíveis. Adeus ao tributarês. O tributarês é um dialeto que ele mistura 3 línguas, né? Mistura o contabilês, mistura o juridiquês, né? E agora a gente não vai mais poder usar, né? A gente vai ter que trabalhar de forma clara, as comunicações terão que ser de forma clara, certo? Simples e facilmente compreensível. Eu até coloquei aqui uma observação, que é outra lei também, que não é tão antiga, novinha também, tá? É de 2025, é a 15.263, e aí, meus amigos e minhas amigas, essa lei, que eu botei aqui, a LPNLS, que é a Lei da Política Nacional de Linguagem Simples. E o que é isso? Existe uma lei de âmbito nacional que obriga que a linguagem no serviço público seja simples, que as pessoas possam entender aquilo que é a linguagem lá. Então, por exemplo, o que é que traz essa lei? A gente vai ter que agora também obedecendo, e ela traz também problemas, tá? Para quem não obedecer. Temos que obedecer à lei, o Código de Defesa do Contribuinte, e também obedecer o que é claro, o que é simples, o que é facilmente compreensível, né? É sem o tributarês, né? Sem o juridiquês, sem o contabilês, sem o economês. Seria mais simples. Essa lei traz, por exemplo, né? Como assim, premissa, a redução da necessidade de intermediários, ou seja, o contribuinte ele tem que ler e entender já com a leitura dele. Tá? Ela traz também a obrigação de facilitar o atendimento das pessoas com deficiência, e isso é importantíssimo, né? Ela traz também a obrigação de se usar frases em ordem direta, aquela que tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto. Não pode inverter mais. Tem que ser na ordem correta, direta, né? Então, por exemplo, o contribuinte pagou o tributo, a menor. O contribuinte, sujeito, pagou o verbo, o tributo, né? Objeto, a menor. Pronto. Tem que ser assim. Ela traz também a vedação de usar estrangeirismos e jargões, tá? E quando a gente precisar usar um termo técnico ou uma sigla, tem que dizer antes o que é. Então, vamos lá. Você vai chegar e vai dizer Imposto sobre Serviço, ISS. Você não vai poder escrever CC, IBS, CG, IBS, Comitê Gestor do IBS. Não, tem que ser Comitê Gestor do IBS, aí bota um hífenzinho, CG, IBS. Certo? Isso para tudo. Essa lei já está em vigor também, tá? Ela já está valendo e a gente precisa fazer isso para tudo. Outra coisa, a gente não vai poder mais usar, então, os estrangeirismos, né, e os jargões, como, por exemplo, bis e idem. Acaba com isso, tá? Não vai poder mais usar o bis e idem. Não vai poder mais também evitar usar, por exemplo, o repetição de indébito, quando isso significa restituição, né? Então, vai ter que falar restituição mesmo, para que as pessoas possam entender. Mostrando isso a vocês, e a gente vai ter que fazer uma junção dessas duas normas, né? A lei complementar 225, que é o Código de Defesa, mais a lei ordinária 15.263, que manda que a gente use, enquanto servidor público, uma linguagem fácil, em ordem direta, sem rebuscar, para facilitar. Eu tenho muito medo, viu, secretária, disso, que eu conheço pelo Brasil, lugares que o pessoal foi se empolgando tanto, né, com aquelas juntas de controle da legalidade dos lançamentos, né, que o nome devia ser esse mesmo. Tem lugar que chama até Tribunal Administrativo Tributário, Tribunal Fiscal, né, nesse lugar. E tem gente que acha que é ministro do Supremo, faz cada voto enorme, né,
com jargões e palavras muito rebuscadas. A partir de agora, essa turma vai ter que entender que esses órgãos de julgamento interno, eles não poderão fazer isso. Com relação a essa questão, vamos então, sim, passando para o próximo ponto, que é o item 3, diz o seguinte, ó, receber notificação sobre a tramitação de processo administrativo em que tenha condição de interessado. Então, vamos lá. Isso é o seguinte, informar o contribuinte, aquilo que eu botei aqui entre aspas, né, a evolução do processo administrativo tributário. Quando você está no hospital, não tem a evolução do paciente, olha, ele hoje teve febre pela manhã, mas já melhorou de tarde, se alimentou bem, né, tomou o remédio direitinho, tal. Pronto, a pressão está boa. Você vai ter que fazer isso no campo tributário. Então, em cada fase do processo, o contribuinte tem que ser notificado do que está acontecendo. Tá vendo? Quando tem aqui, ó, quando diz assim, ó, receber, olha aqui, artigo 4º, inciso 3, receber notificação sobre a tramitação do processo. Ele tem que ser notificado das fases da tramitação. Agora aconteceu isso, até para poder entender que tipo de defesa, que tipo de resposta ele pode dar naquele momento, né? Para deixar realmente a ampla defesa e contraditório bastante escancarado. Essa é a ideia, né? No item 7, eu pensei em alguns, tá? Que a gente vai aprofundar na aula, tá? Depois, outros. E esses também. Vai aprofundar, dar mais exemplos e mostrar os riscos e os cuidados com isso. No item 7 tem recorrer pelo menos uma vez da decisão contrária a seu pedido. Isso é a maneira de dizer que tem que ter no mínimo 2 instâncias, né? Essa foi a maneira de dizer. Quando diz recorrer pelo menos, tem direito a recorrer pelo menos uma vez, é sinal que já houve uma decisão, você tem que ter direito a recorrer a segunda vez, né? Houve uma decisão, você recorre dela, né? Então, é essa a ideia. E aí, voltando a lembrar, essas instâncias de julgamento têm que trabalhar cada vez mais de forma sucinta, no português bem claro. Outra coisa, pessoal, fazer-se assistir, ó, olha o item 10, fazer-se assistir por advogado nos processos administrativos, notadamente nos procedimentos de fiscalização. Veja, advogado era um negócio que a gente via, né? E eu digo negócio, aqui nessa sala tem 2, né, secretário? Mas era um profissional que a gente via lá na fase final, quando tinha ali a impugnação, né, quando tinha discussão, agora não. Agora está escrito na lei que você vai ter que, pode, né, conviver com ele desde o começo. Você vai lá dar o termo de início, você vai notificar o contribuinte, ele já está lá com o contribuinte. Ele vai com o contribuinte lá no departamento, para você conversar com o contribuinte, ele está o tempo todo junto com o contribuinte, e assim tem que ser mesmo. É feito para isso, né? No item 14, diz assim, ó, obter reparação, esse aqui é bem interessante também, ó, obter reparação de danos em caso de haver trânsito em julgado de sentença condenatória por crime de excesso de exação. Veja que coisa, a gente não tem isso, a gente não tinha isso antes tão claramente na norma, e, vez por outra, tinha uma condenação por excesso de exação, quando havia ali um prejuízo claro para a empresa, né? Quando havia, por exemplo, uma apreensão indevida, um prejuízo claro, aí as custas até mesmo, né, com advogados e tal, acontecia, mas agora não. Agora dizendo que o contribuinte tem direito a ter a reparação dos danos, no caso, quando o fiscal, né, quando o integrante do fisco for condenado por excesso de exação, não tenham dúvida de que vai ser muito mais rápido isso, o entendimento desse direito do contribuinte, como também não tenham dúvida que as administrações vão querer também dizer que quem vai pagar esse prejuízo é o servidor. Não tenho dúvida, né? Que se ele cometer um crime, ele vai receber as punições e tem que pagar também isso. Então, é mais uma coisa a se olhar, tá? Nessa questão aí. Estou correndo, pessoal, porque o tempo também está correndo. No artigo 6º diz assim, ó, que a administração tributária, né, deve priorizar, conforme estabelecido em lei, a resolução cooperativa e, quando possível, coletiva das controvérsias. Abrir de forma coletiva a resolução das controvérsias, devendo considerar, entre outros aspectos. Aí, ó, eu botei ali em cima, conforme estabelecido em lei, porque a gente vai ter que participar dessa legislação, dizendo a maneira de conseguir fazer isso melhor, né? Então, ó, no inciso 1, os eventos, o que é que se vai ser levado em consideração? Os eventos informados pelo contribuinte que possam ter afetado sua capacidade de cumprimento. Então, houve alguma coisa na vida dele, na empresa dele, que prejudicou, né? Então, vai ser considerado isso também. A capacidade econômica do contribuinte, isso aí não deixa de ser uma derivação, né, do princípio da capacidade contributiva. O histórico de conformidade do contribuinte, isso é muito importante. Como é o histórico dele, né? E essa lei também fala da questão do devedor quanto mais. Não vou tratar disso hoje, que é muita coisa, fica para a aula mesmo isso. Mas o histórico dele de conformidade, ele é um contribuinte que cumpre as suas obrigações ao longo do tempo? Ele teve somente essa falha agora, então ele vai ser tratado diferente por isso. O grau de recuperabilidade e a magnitude do crédito, ou seja, esse crédito vale a pena? Ou é um crédito que não vai valer a pena? E quanto é esse crédito? Tudo isso vai ter que ser observado na hora de buscar essa solução cooperativa e
das controvérsias, inclusive coletiva, tá? No artigo 7º diz o seguinte, ó, é obrigatória a disponibilização em ambiente digital, veja só, e centralizado das informações relevantes para o atendimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, de forma organizada, atualizada, transparente, acessível e amigável. Então, não me venha com plataforma hostil, que a pessoa entra e não vê nada, né? Não consegue achar nada, tem que ser amigável o ambiente, bastante fácil de se ter acesso, e vejam, obedecendo também os outros artigos lá, né? Linguagem tranquila, nada de ninguém entrar para se perder. Muitas vezes, um dia desse eu fui ver o site da Receita Federal e não é fácil, viu? Mesmo para quem é iniciado como eu estou no fisco há 31 anos, mas não é fácil, muitas vezes, você conseguir fazer qualquer coisa no site da Receita Federal, ainda hoje, não é fácil. O parágrafo primeiro diz assim, ó, que a administração tributária deve, por ato infralegal, tá? Agora é uma obrigação, muita gente fazia isso porque achava que deveria, às vezes cumprindo norma local, mas agora é uma obrigação, tá? Consolidar e sistematizar periodicamente sua legislação tributária. Então, cada município vai ter que correr atrás para fazer essa sua, de forma infralegal, por decreto, consolidar e sistematizar. Se possível, fazer nota explicativa, tá? Para facilitar a vida do contribuinte. Isso é importante. E o parágrafo 18 do artigo 2º diz assim, sem prejuízo do disposto na legislação específica, isso é muito importante já para agora, pessoal, cada ente federativo, né, sem prejuízo do disposto na legislação específica de cada ente federativo, as administrações tributárias, os fiscos dos estados, DF e municípios, poderão regulamentar, no que couber, os programas de conformidade de que trata este capítulo. E esse eu não vou entrar agora, porque é grande, são 2 programas, né? É o Confia e o Sintonia. O Confia é um programa de conformidade cooperativa fiscal. É adesão voluntária e busca cooperação. E o Sintonia é um programa de estímulo à conformidade tributária. Esse vai ter benefícios. É esse que o cara, por exemplo, é esse que vai transformar o que hoje é um refis igual para todo mundo e por isso mesmo injusto, que hoje é assim. Aquele que é desobediente diante das suas obrigações tem o mesmo direito de redução de multijuros que daquele que é obediente, né? Então, a partir do Sintonia, e o nome é sugestivo, né? Você vai ter uma sintonia mais fina e vai poder tratar com benefícios aqueles que merecem esse benefício, porque tem um comportamento que assim lhe confere esse direito. Então, basicamente, era isso que eu queria falar hoje para vocês, tá? Desculpe ter corrido, mas eu me comprometi em trazer pelo menos essa primeira parte para vocês, tá? Dou um conselho, peguem a lei, é pequenininha, eu sei que está tudo muito pequeno. A primeira lei complementar tem 500 e tantos artigos, né? Aquela que trouxe o IBS, né? A outra tem 200 e tantos, essa aqui já vai com 80 e tantos, 60 e tantos, parece. Peguem essas leis, mas peguem essa aqui, porque essa aqui é menorzinha, e já começou, e essa traz responsabilidades, tá? Ela tem riscos para o fisco, tá certo? Na medida em que ela cria, assim, direitos, ela assegura direitos aos contribuintes, a gente tem ali uma responsabilidade de fazer, e na medida que ela diz como é que a gente tem que agir, ela também está dizendo que a gente corre uma série de riscos e tem que tomar cuidado com ela, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero não ter corrido muito, porque senão eu não ia terminar aqui, tá? E vamos aqui para as perguntas, tem aí ainda 5 minutos, mas eu acho que vai ter uma tolerânciazinha. Pode ser que passe de 1 hora. Mas, Carlos, Carlos, só fazendo um registro importante e tudo a ver também com a temática da gente, essa sua explanação sobre a lei, né, de defesa do contribuinte traz, além de obrigações, uma provocação inovadora para os municípios, para os estados e para a União também, não é? De como a gente pode trabalhar melhor os processos da transparência interna para que eles, de forma segura, sejam disponibilizados ao contribuinte, não é? Existe uma série de obrigações e para cumpri-las, precisamos estar bem organizados e afiados. Eu não vejo outro caminho, não é, a não ser trabalhar gestão de processos. Por isso que Carlos falou, vai nos brindar a partir da plataforma, não é, que a gente está usando e inaugurando, lançando hoje um curso, uma aula muito mais profunda sobre essa temática, não é, da lei de defesa dos direitos do contribuinte, e também na sequência a gente vai disponibilizar conteúdos, outras lives como essa, e também aulas sobre
gestão de processos como apoio e subsídio, realmente, para que a lei consiga ser cumprida, que é o que a gente quer, né? Parabéns. Isso. E assim, queria só lembrar uma coisa, a Marília falou também aqui bem do que vai ter disponível na plataforma, né? E também nós vamos colocando aí na plataforma, vamos abastecendo a plataforma com ideias de projetos de lei, né, de pareceres que ajudam vocês, para que vocês tenham acesso a isso. Vai ter uma parte na plataforma que é disso, tá? É um material escrito. Vocês vão ter acesso a isso. E, como ela falou bem aqui, o seguinte, é inovador, tá? Veio junto da reforma, mas era uma coisa que já se tentava fazer no Brasil há muito tempo. Está sendo chamada aí de lei da conformidade, ou então, assim, ganha um foco muito grande a questão do devedor quanto mais. Vocês vão ver, quando eu acho que é no dia 24 de março agora, que vai ter esse encontro de novo comigo, que vai ser uma aula completa, né? Que eu vou tocar nesse ponto de novo. Mas, assim, ela traz muita coisa. Hoje eu trouxe, inicialmente aqui, aqueles pontos mais preocupantes que vocês já podem tomar cuidado a partir de amanhã, né? Mas depois a gente vai aprofundar esses dois programas de conformidade e também o tratamento mais sério que vai ser dado ao devedor, quanto mais, inclusive, viu, secretário e os demais que estão aqui assistindo. Hoje, no Brasil, o Código Penal diz o seguinte: aquele que deve, cometeu o crime de sonegação, mas que parcelou, pagou, fica livre da punição. Agora não. Com essa lei, uma coisa não se mistura com a outra. Ele vai continuar respondendo pelo crime, independente de parcelar ou pagar, que é uma coisa boa, é uma coisa que é uma coisa republicana, né? Foi importante também. Boa noite. Nós queremos agradecer, né, a presença de todos que estiveram conosco nesta live inaugural. Este é apenas o pequeno passo, né, Carlos e Marília, de uma grande jornada que pretende ampliar os debates qualificados sobre, né, a tributação, gestão, administração pública, conectando conhecimento, né, experiência, prática, tantas pessoas aqui. Nós queremos mais participações no chat, porque nós consideramos que a prática e o conhecimento de todos aqui vão colaborar e muito com os nossos encontros, né? E a gente sabe que a reforma tributária representa um dos maiores importantes, uma das maiores importâncias para a reorganização do sistema fiscal brasileiro. E, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para repensarmos modelos de gestão pública, fortalecendo os fiscos municipais e aprimorando a capacidade de entrega do Estado à sociedade. Tenho certeza que, com a experiência e a visão dos nossos convidados, tanto Carlos quanto Marília, tivemos hoje uma conversa extremamente rica sobre os diversos caminhos, né, e oportunidades que se abrem para gestores e servidores públicos em todo o país. Eu também quero deixar um agradecimento muito especial à nossa secretária executiva, a Liliana Maria dos Santos. Ela está nos bastidores, mas é um braço muito importante que nós temos. Quero agradecer, Liliana, pelo apoio, dedicação e trabalho na organização dessa iniciativa. Sabemos do quanto você se deu, né, se doou, e no fortalecimento dessa plataforma de conhecimento para tantos outros momentos. E deixo aqui um convite para todos vocês. Na próxima semana, no corpo do e-mail de informações de como acessar a plataforma, já tem todo o cronograma dos palestrantes de março e abril. E na próxima semana, nós temos uma aula muito especial, que é com Bernardo Api, que é um dos principais formuladores da reforma tributária, né, no Brasil, dando continuidade a esse importante ciclo de debates e formação. Então, deixem agendados aí, na próxima semana, Bernardo Api aqui. Em nome, né, da Faculdade Brasileira de Tributação, do Conafat e do Inova Gestão, agradecemos novamente a presença de todos. Desejo a todos aqui um bom descanso, uma excelente noite e esperamos reencontrá-los em breve em nossas próximas atividades.
Um abraço, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigada.